Boa tarde, queridos irmãos. Boa tarde, queridas irmãs. Tudo bem com vocês? Meu nome é Gabriel. Você está aqui no meu canal, no canal do João Vinhas. Para quem não me conhece, meu nome é Gabriel. Tenho 31 anos, sou autista, tenho hiperfoco em Fluminense, Tanit e leitura bíblica. Sou formado em Educação Física, dou aula em Araruama e Maricá. Vamos para a nossa devocional Priorize Deus. Dia 113. Cuide bem dos seus. É fundamental agradar o coração de Deus. Nesse sentido, a Bíblia conta muitas histórias de homens que tiveram grande êxito porque cuidaram bem dos seus, ou seja, das pessoas da própria casa. Um exemplo muito conhecido é o de Noé. Ele construiu a arca e toda a sua família foi salva. E é esse cuidado que devemos adotar. Precisamos construir um relacionamento com Deus de modo a entregar a Ele e a nossa família. A palavra diz, mas se alguém não tem cuidado dos seus, provavelmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. 1 Timóteo 5:8. Portanto, precisamos honrar as pessoas que estão conosco no momento da dificuldade. Cuidar da nossa família e não negligenciar os irmãos da fé. Invista tempo de qualidade com seu cônjuge e seus filhos e mantenha um diálogo saudável no lar. Lembre-se de que, quando Adão se afastou de Eva, a serpente se aproximou, ou seja, quando o homem se cala, o inimigo fala e engana. Portanto, cuide bem dos seus e não permita que o diabo lhe roube a bênção de ter um lar próspero e abençoado. Presente não substitui presença. O que você poderia fazer para melhorar o relacionamento com sua família? Leitura bíblica, 2 Reis 15-17. Vamos ler aqui. 15? Ué. Tô em Jó. 2 Reis 15-17. 2 Reis, capítulo 15. No 27º ano de Jeroboão, rei de Israel, começou a reinar Azarias, filho de Amazias, rei de Judá. Tinha 16 anos quando começou a reinar e 52 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe, Jecolias de Jerusalém. Ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo que fizera Amazias, seu pai. Tão somente os altos não se tiraram. O povo ainda sacrificava e queimava incensos nos altos. O Senhor feriu ao rei, e este ficou leproso até o dia da sua morte, e habitava numa casa separada. Jotão, filho do rei, tinha o cargo da casa e governava o povo da terra. Ora, os mais atos de Azarias e tudo o que fez, porventura, não estão escritos no livro da história dos reis de Judá? Descansou Azarias com seus pais e o sepultaram junto a seus pais, na cidade de Davi, e Jotão, seu filho, reinou em seu lugar. No 38º ano de Azarias, rei de Judá, reinou Zacarias, filho de Jeroboão, sobre Israel em Samaria 6 meses. Fez o que era mal perante o Senhor, como tinham feito seus pais. Não se apartou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. Salum, filho de Jabes, conspirou contra ele e feriu-o diante do povo, matou-o e reinou em seu lugar. Quanto aos mais atos de Zacarias, eis que estão escritos no livro da história dos reis de Israel. Esta foi a palavra que o Senhor falou a Jeú: teus filhos, até a 4ª geração, se assentarão no trono de Israel, e assim sucedeu. Salom, filho de Jabes, começou a reinar no 39º ano de Uzias, rei de Judá. Reinou durante 1 mês em Samaria. Subindo de Tisa, Menahem, filho de Gade, veio a Samaria, feriu ali Salom, filho de Jabes, matou e reinou em seu lugar. Quanto ao mais alto de Salom e as conspirações que fez, eis que estão escritos no livro da história dos reis de Israel. Então Menahem feriu Tifsa e todos os que nela havia, como também os seus limites desde Tirsa, porque não lhe abriram, e a devastou, e todas as mulheres grávidas fez rasgar pelo ventre. Desde o 39º ano de Azarias, rei de Judá, Menahem, filho de Gade, começou a reinar sobre Israel e reinou 10 anos em Samaria. Fez o que era mal perante o Senhor todos os seus dias. Não se apartou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. Então veio Pul, rei da Assíria, contra a terra. Menahem deu a Pul 1000 talentos de prata para que este o ajudasse a consolidar o seu reino. Menahem arrecadou este dinheiro de Israel para pagar o rei da Assíria de todos os poderosos e ricos, 50 ciclos de prata por cabeça. Assim voltou o rei da Assíria e não se demorou ali na terra. Quanto ao mais alto de Menahem e a tudo quanto fez, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Israel?
Descansou Menahem com seus pais, e Pecaías, seu filho, reinou em seu lugar. No 50º ano de Azarias, rei de Judá, começou a reinar Pecaías, filho de Menahem, e reinou sobre Israel em Samaria 2 anos. Fez o que era mal perante o Senhor. Não se apartou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar Israel. Peca, seu filho, filho de Remalias, conspirou contra ele e o feriu em Samaria, na fortaleza da casa do rei. Juntamente com Argobe e com Arié. Com Peca estavam 50 homens dos Gileaditas. Peca o matou e reinou em seu lugar. Quanto ao mais altos de Pecaías e a tudo quanto fez, eles estão escritos no livro da história dos reis de Israel. No 52º ano de Azarias, rei de Judá, começou a reinar Peca, filho de Remalias, e reinou sobre Israel em Samaria 20 anos. Fez o que era mal perante o Senhor. Não se apartou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. No dia de Peca, rei de Israel, veio Tiglat-Pileser, rei da Assíria, e tomou Ijon, a Abel, Bet-Maaca, a Janoa, a Quedes, a Zor, a Gileade e a Galileia, a toda a terra de Naphtali, e levou seus habitantes para a Síria. Oséias, filho de Elá, conspirou contra Peca, filho de Remalias, e o feriu, e o matou e reinou em seu lugar, no 20º ano de Jotão, filho de Uzias. Quanto aos mais altos de Peca e a tudo quanto fez, eles que estão escritos no livro da história dos reis de Israel. No segundo ano de Peca, filho de Remalias, rei de Israel, começou a reinar Jotão, filho de Uzias, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Jerusa, filha de Zadok. Fez o que era reto perante o Senhor e em tudo procedeu segundo fizera Uzias, seu pai. Tão somente os altos não se tiraram. O povo ainda sacrificava e queimava incenso nos altos. Ele edificou a porta de cima da casa do Senhor. Quanto aos mais altos de Jotão e a tudo quanto fez, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Judá? Naqueles dias começou o Senhor a enviar contra Judá a Rezim, rei da Síria, e a Peca, filho de Remalias. Descansou Jotão com seus pais, e foi sepultado junto aos seus pais, na cidade de Davi e seu pai. Em seu lugar reinou Acais, seu filho. 2 Reis, capítulo 16. No 17º ano de Peca, filho de Remalias, começou a reinar Acais, filho de Jotão, rei de Judá. Tinha Acais 20 anos de idade quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém. Não fez o que era reto perante o Senhor, seu Deus, como Davi, seu pai, porque andou no caminho dos reis de Israel e até queimou a seu filho como sacrifício, segundo as abominações dos gentios que o Senhor lançara de diante dos filhos de Israel. Também sacrificou e queimou inseto nos altos e nos outeiros, como também debaixo de toda árvore frondosa. Então subiu Rezim, rei da Síria, com Peca, filho de Remaías, rei de Israel, a Jerusalém, para pelejarem contra ela. Cercaram Acais, porém não puderam prevalecer contra ele. Naquele tempo, Rezim, rei da Síria, restituiu Elate à Síria e lançou fora dela os judeus. Os sírios vieram a Elate e ficaram habitando ali até ao dia de hoje. Acais enviou mensageiros a Tiglat-Pileser, rei da Síria, dizendo: Eu sou teu servo e teu filho. Sobe e livra-me do poder do rei da Síria e do poder do rei de Israel, que se levantam contra mim. Tomou Acais a prata e o ouro que se acharam na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei e mandou de presente ao rei da Assíria. O rei da Assíria lhe deu ouvidos, subiu contra Damasco, tomou-a, levou-o para aqui e matou a Rezim. Então o rei Acais foi a Damasco a encontrar-se com Tiglat-Pileser, rei da Assíria, e, vendo ali um altar, enviou dele ao sacerdote Urias a planta e o modelo, segundo toda a sua obra. Uzias, o sacerdote, edificou o altar segundo tudo o que o rei Acais tinha ordenado de Damasco. Assim fez o sacerdote Urias, antes que o rei Acais viesse de Damasco. Vindo, pois, de Damasco, o rei viu o altar, chegou-se a ele e nele sacrificou. Queimou seu holocausto e a sua oferta de manjares. Derramou sua libação e aspergiu o sangue das suas ofertas pacíficas naquele altar. Porém, o altar de bronze que estava perante o Senhor, tirou ele de diante da casa, diante do seu altar e a casa do Senhor, e o pôs ao lado do seu altar, do lado norte. Ordenou também o rei Acais ao sacerdote Urias, dizendo: Queima no grande altar o holocausto da manhã, como também a oferta de manjares da tarde, o holocausto do rei, e a sua oferta de manjares, o holocausto de todo o povo da terra, e a sua oferta de manjares e as suas libações. Todo o sangue dos holocaustos e todo o sangue dos sacrifícios aspergirás nele. Porém, o altar de bronze ficará para mim
deliberação posterior. Fez Urias, o sacerdote, segundo tudo quanto o rei Acaz lhe ordenara. O rei Acaz cortou os painéis dos suportes, e de cima deles tomou a pia e o mar, tirou-o de sobre os bois de bronze que estavam debaixo dele, e o pôs sobre um pavimento de pedra. Também o passadiço coberto para uso no sábado, que edificaram na casa, e a entrada real do lado de fora retirou da casa do Senhor por causa do rei da Assíria. Quanto ao mais atos de Acaz e ao que fez, porventura estão escritos no livro da história do rei de Judá, descansou Acaz com seus pais e foi sepultado junto a seus pais na cidade de Davi. E Ezequias, seu filho, reinou em seu lugar. 2 Reis, capítulo 17. No ano do 10º de Acaz, rei de Judá, começou a reinar Oséias, filho de Elá, e reinou sobre Israel em Samaria 9 anos. Fez o que era mal perante o Senhor, contudo, não como os reis de Israel que foram antes dele. Contra ele subiu Salmaneser, rei da Assíria. Oséias ficou sendo servo dele e lhe pagava tributo. Porém, o rei da Assíria achou Oséias em conspiração, porque enviara mensageiros a So, rei do Egito, e não pagava tributo ao rei da Assíria, como Dante fazia de ano em ano. Por isso, o rei da Assíria o encerrou em grilhões num cárcere. Pouco o rei da Assíria passou por toda a terra, subiu a Samaria e a sitiou por 3 anos. No ano 9 de Oséias, o rei da Assíria tomou a Samaria e transportou Israel para a Assíria, e os fez habitar em Ala, junto a Abó e ao rio Gozã, e na cidade dos Medos. Tal sucedeu porque os filhos de Israel pecaram contra o Senhor, seu Deus, que o fizera subir da terra do Egito, de debaixo da mão de Faraó, rei do Egito, e temeram a outros deuses. Andaram nos estatutos das nações que o Senhor lançara de diante dos filhos de Israel e nos costumes estabelecidos pelos reis de Israel. Os filhos de Israel fizeram contra o Senhor, seu Deus, o que não era reto e edificaram para si altos em todas as suas cidades, desde as atalaias dos vigias até a cidade fortificada. Levantaram para si colunas e postes ídolos em todos os altos outeiros e debaixo de todas as árvores frondosas. Queimaram ali incenso em todos os altos, como as nações que o Senhor expulsara de diante deles. Cometeram ações perversas para provocar o Senhor a ira. E serviram os ídolos dos quais o Senhor lhes tinha dito: não fareis estas coisas. O Senhor advertiu Israel e ajudava por intermédio de todos os profetas e de todos os videntes, dizendo: voltai-vos dos vossos maus caminhos e guardai os meus mandamentos e os meus estatutos, segundo toda a lei que prescrevi a vossos pais e que vos enviei por intermédio dos meus servos, os profetas. Porém não deram ouvidos, antes se tornaram obstinados e dura cerviz como seus pais, que não creram no Senhor, seu Deus, rejeitaram os estatutos e a aliança que fizera com seus pais, como também as suas advertências com que protestara contra eles. Seguiram os ídolos e se tornaram vãos, e seguiram as nações que estavam em derredor deles, das quais o Senhor lhes havia ordenado que não as imitassem. Desprezaram todos os mandamentos do Senhor, seu Deus, e fizeram para si imagens de fundição, 2 bezerros, fizeram um poste ídolo e adoraram todo o exército do céu, e serviram a Baal. Também queimaram a seus ídolos e as suas filhas como sacrifício. Deram-se à prática de adivinhações e criam em agouros, e venderam-se para fazer o que era mal perante o Senhor, para o provocarem a ira. Pelo que o Senhor muito se indignou contra Israel e o afastou da sua presença, e nada mais ficou senão a tribo de Judá. Também Judá não guardou os mandamentos do Senhor, seu Deus, antes andaram nos costumes que Israel introduziu. Pelo que o Senhor rejeitou toda a descendência de Israel, e os afligiu, e os entregou nas mãos dos despojadores, até que os expulsou da sua presença. Pois, quando ele rasgou a Israel da casa de Davi, e eles fizeram rei a Jeroboão, filho de Nebate, Jeroboão apartou a Israel de seguir o Senhor e o fez cometer grande pecado. Assim, andaram os filhos de Israel em todos os pecados que Jeroboão tinha cometido. Nunca se apartaram deles, até que o Senhor afastou a Israel da sua presença, como falara pelo ministério de todos os seus servos, os profetas. Assim foi Israel transportado da sua terra para a Assíria, onde permanece até o dia de hoje. O rei da Assíria trouxe gente de Babilônia, de Cuta, de Ava, de Amate e de Sefarvaim, e a fez habitar na cidade de Samaria, em lugar dos filhos de Israel. Tomaram posse de Samaria e habitaram nas suas cidades. A princípio, quando passaram a habitar ali, não temeram o Senhor. Então mandou o Senhor por meio deles leões, os quais mataram alguns do povo. Pelo que se disse ao rei da Assíria:
A gente que transportasse e fizeste habitar na cidade de Samaria não sabem a maneira de servir o Deus da terra. Por isso, enviou a ele leões para o meio delas, os quais as mataram, porque não sabem como servir o Deus da terra. Então o rei da Assíria mandou dizer: Levai para lá um dos sacerdotes que de lá trouxestes, que ele vá e lá habite, e lhes ensine a maneira de servir o Deus da terra. Foi, pois, um dos sacerdotes que haviam levado de Samaria e habitou em Betel, e lhes ensinava como deviam temer o Senhor. Porém, cada nação fez ainda os seus próprios deuses na cidade em que habitava, e os puseram no santuário dos altos que os samaritanos tinham feito. Os babilônios fizeram Sucote e Benote, os de Cuta fizeram Nergal, os de Amate fizeram Azima, os aveis fizeram Nibás e Tartaque, e os Sefarvitas queimavam seus filhos a Adrameleque e a Anameleque, deuses de Sefarvaim. Mas temiam também o Senhor. Dentre os do povo constituíram sacerdotes dos lugares altos, os quais oficiavam a favor dele nos santuários dos altos. De maneira que temiam o Senhor e, ao mesmo tempo, serviam aos seus próprios deuses, segundo o costume das nações dentre as quais tinham sido transportados. Até o dia de hoje, fizeram segundo os antigos costumes. Não temeram o Senhor, não fizeram segundo seus estatutos e juízos, nem segundo a lei e os mandamentos que o Senhor prescreveu aos filhos de Jacó, a quem deu o nome de Israel. Ora, o Senhor tinha feito aliança com eles e lhes ordenara, dizendo: Não te... Desculpa. Não temereis outros deuses, nem vos prostrareis diante deles, nem os servireis, nem lhes oferecereis sacrifícios. Mas ao Senhor, que vos fez subir da terra do Egito com grande poder e com grande braço estendido, a ele temereis, e a ele vos prostrareis, e a ele oferecereis sacrifícios. Os estatutos e os juízos, a lei e o mandamento que ele vos escreveu, tereis cuidado de os observar todos os dias. Não temereis outros deuses. Da aliança que fiz convosco, não vos esquecereis, nem temereis outros deuses, mas ao Senhor vosso Deus temereis, e ele vos livrará das mãos de todos os vossos inimigos. Porém, eles não deram ouvidos a isso. Antes, eles não deram ouvidos a isso. Antes, procederam segundo o seu antigo costume. Assim, estas nações temiam o Senhor e serviam suas próprias imagens de escultura, como fizeram seus pais, assim também fizessem pais, assim fazem também seus filhos e os filhos de seus filhos até ao dia de hoje. Bom, gente, acabou aqui a nossa devoção no livro Priorize Deus, deixa eu ver qual foi o dia 113, cuide bem dos seus. Valeu, até a próxima, tchau, fui, valeu!